Ah, esse YouTube é Freud. Deixa eu ver se começou. Nada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Vou esperar o pessoal. Olá, olá, gente. Esperar um pouquinho, o pessoal chegando. Olá, tudo bem? Quem já chegou, já deixa meu joinha, primeiramente, se não vai esquecer, deixa meu joinha, tá? E já fala um oi e da onde é, que eu vou estar aqui lendo, tá bom? Não esquece, gente, deixa um oi e já deixa o joinha. Liliana, olá, olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Porque eu estou com o celular velho, dá para ver pela imagem mais escura, né? Margarete Barreiros. Oi, Maga, tudo bem? Curitiba. Tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não via você. Você ainda continua bloqueada, desbloqueou, né? Lá no Face. Ai, ai. Ah, então, hoje eu vim conversar um pouquinho, né? Que eu tô sozinha aqui em casa. O Fê, ele foi na consulta dele, né? Ele saiu daqui 9h30. Faz pouco tempo que ele saiu daqui de casa. A consulta dele é às 11 e com certeza lá para 1h da tarde, mais ou menos, ele volta. Coitado. Fica lá o tempo todo. Mas Maga, mas de novo, você acabou de ser liberada e de novo, é que você andou postando? Você andou postando coisas ruins, né? Ai, você é Freud também, né? Você não toma jeito, né? O Facebook, ele é muito difícil, porque uma palavrinha só já basta para você ser bloqueada. Ah, mas é isso, Maga, não dá. Hoje em dia já não dá, é proibido muita coisa, né? Então, uma coisinha só que você fala, pronto, você leva ban, né? E eles deixam você lá de castigo durante muitos dias. Tem um amigo meu que ele toma ban direto também, porque não que ele poste alguma coisa assim, né? Mas que ele fala no comentário do amigo e ele fala daquele jeito dele e aí pá, né? É, perdeu a graça. Facebook, eu nunca gostei do Facebook, né? Como eu acho que muita gente sabe que eu nunca gostei do Facebook. Por muitos motivos, porque ele é muito aberto. Ele não é totalmente privado como o Orkut. O Orkut, ele era bem privado, né? Agora, a pessoa só conseguia ver a nossa foto lá no perfil, mas de resto não dá para ver nada. Agora, no Facebook, você fala um oi, pronto. Tá todo mundo sabendo que você falou oi, né? Você adiciona uma pessoa, todo mundo fica sabendo que você adicionou uma pessoa, né? Aí todo mundo vai lá xeretar, né? Eu não vou xeretar porque eu não tenho paciência para isso. Eu não fico xeretando nem o perfil das pessoas que estão ali, né?
Imagina de outras pessoas. É como eu falo, né? Eu não tenho paciência para isso, né? Ficar ali meio que fofocando, né? Olhando o que a pessoa tem, não tem, como é que ela não é. Ah, ninguém merece, né? E aí, tá tudo bem por aí? Além do calorão. Hoje o pessoal não quer conversar, né? Tá mais para assistir do que conversar. Então, hoje, como o Fê saiu, né? Eu falei assim, bom, ele vai ter que levar o celular dele, então não vou poder gravar nada, né? Terminar uma blusa que eu tô terminando. Então eu vou adiantar uma outra coisa, né? Já ir adiantando coisas para fazer. Eu tenho muitas horas até o Fê voltar, então dá para adiantar bastante aqui. E aproveitar que tá bem claro, porque eu tô mexendo com linha preta, né? Linha preta e ainda bem fininha. Nossa, olha só, bem fininha mesmo. Mas eu tô usando com uma agulha de 1,75, porque a minha de 1,25, que é do Brasil, nossa, ela é muito ruim, horrível. Aí não presta para usar. Aí eu deixo lá. Aí eu precisava comprar umas agulhas mais finas, mas a que eu tenho também ela engancha, né? Então não dá, não escorrega. Então não quero fazer trabalho com uma agulha que não escorrega, né? Aí eu tô pensando o que vou fazer ainda, né? Eu tô fazendo, mas sem saber o que eu tô fazendo, entendeu? Nossa, esses dias eu tô com a cabeça tão assim turbulenta, né? Turbulenta, que eu não consigo pensar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí eu fico sem ideia, fico lá pensando, pensando. Tá bem assim, bem complicado. Eu sei que depois que eu terminar aquela blusa, eu vou ter que fazer outra. Aí a outra, eu nem procurei ainda o modelo, né? E, bom, enfim, não sei o que fazer ainda, né? Mas vou ver o que eu faço, né? Porque tem coisas que dá para fazer, dá, mas como é que eu posso falar? Tem dia que o ponto da gente tá mais apertado, outro dia tá mais largo. Então tem coisas que você tem que fazer no mesmo dia, né? Igual uma vez eu tentei fazer uma blusa que eu ia postar para vocês tal, ou acho que o ano passado. E acabei não postando porque eu fiz uma parte num dia, fiz a parte no outro. Quando eu fui ver, estava num tamanho diferente. Então ia dar muito problema nisso, né? Aí eu deixei pra lá, né? Falei assim, não, não vou fazer mais não. E eu tinha combinado com uma amiga que eu ia postar, né? Mas fazer o quê? Boa noite, professora. Que prazer. Olá, Sueli. Boa noite para você. Tudo bem por aí? Então, e eu tô procurando fazer coisas coloridas, porque é o que está em alta, está em moda, né? Quadradinhos da vovó, coisas coloridas, né? Muitas cores, né? E tal. Então, eu tô postando coisas coloridas também, né? Não quadradinho da vovó, mas algumas coisas parecidas, né? E que mais? Então, tipo assim, a partir do mês de março, mês que vem, vai ser assim, vai ser, por exemplo, um dia eu posto o ponto, um dia uma outra coisa. Um dia eu posto um barrado, outro dia uma outra coisa. E assim por diante, tá? Para vocês não enjoarem.
Se eu postar uma coisa só todo dia, e vai ficar meio ruim, né? Então eu vou ficar intercalando, tá bom? Sueli, tudo bem, graças a Deus. Moro em Campina Grande, Paraíba. Nossa, bem longe, hein? Muito quente aí, né? Gosto muito de suas aulas. Parabéns. Obrigada, Sueli. Que bom que você gosta das minhas aulas. Então, hoje vai ser mais um, né? Eu tenho programado vídeos até pro final desse mês. Hoje eu vou, assim que eu terminar essa live, eu já vou fazer a edição de outros vídeos pro mês que vem, né? E tá assim, tô na correria, né? Eu tenho que fazer, adiantar bastante para mim conseguir fazer os vestuários, e, né? Senão não dá tempo. Eu perdi alguns dias, né? É, porque eu tive que sair, outro dia tive que, né? Tava muito cansada, não tava muito bem. E então a gente acaba não fazendo, né? E eu preciso, né, terminar ela. Hoje eu termino. Não, hoje não dá para terminar porque o Fê saiu, né? Mas amanhã eu vou terminar, né, a blusa. Graças a Deus. Demorou pra caramba para eu fazer, mas, né? Margarete, legal. Não dou conta de fazer tanta roupa. Ah, eu faço bastante. Você faz crochê, Maga? Então, a gente se conhece há tantos e tantos anos, mas a gente nunca falou sobre essas coisas, né? Eu faço bastante vestuário, é o que eu mais gosto de fazer, né? Pena que eu não posso fazer vestidos, tapetes, né? Que vai com um certo material que seja mais firme, duro de trabalhar. Trapilho, essas coisas, sabe? Para fazer bolsas, cesto, essas coisas não dá para eu fazer por causa do meu braço, né? Infelizmente. Né? Muita gente pede para eu fazer vestido, pede para eu fazer tapete, pede para eu fazer essas coisas, mas não tem como. Eu queria fazer uma cortina para mim, mesmo que fosse para aquela janela pequenininha, mas não tem como. Fica pesado demais, eu não consigo trabalhar. Aí o braço dói pra caramba. Nossa, demais. E eu não posso mais terminar de fazer o tratamento, por causa que tem que tomar antibiótico e essas coisas, né? E o meu cardiologista me proíbe de tomar essas coisas, né? Ele fala que eu tomo muito remédio, então eu não posso tomar. Então, quer dizer, o tratamento mesmo parou na metade, né? E então a inflamação ainda continua, o machucado no ombro ainda continua, e eu não posso estender roupa até hoje, né? Ele só fala assim, não faz força. É só isso que ele fala. Ah, vai melhorar. Não faz força, não. Aí eu não faço, né? Só faço crochê. E às vezes eu abuso, né? Antes de ontem, eu fiquei adiantando a blusa e eu fiz crochê o dia inteiro. Porque eu tive que gravar aulas e ainda fazer a blusa. Nossa, foi difícil. Eu cheguei a ficar exausta à noite. Eu tomei banho aí que relaxou, né? Aí eu fiquei exausta. Tive que tomar um remedinho de dormir, ó, capotar. Complicado. Maria Castro, boa noite. Sou Ribeirão Preto, São Paulo. Oh, que legal. Sueli, já dei meu joinha. Queria o vestuário de linha propileno. Você tem? Polipropileno, eu acho que eu já fiz. Ah, mas agora para eu lembrar, não sei não. Sabe por quê? Porque pensa, uma pessoa que tem mais de quase 2.600 vídeos. Eu não lembro. Eu não lembro nem qual foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal.
Fica bem complicado. Aí você vai ter que assistir todos os meus vestuários para saber qual linha lá, porque normalmente algumas eu falo, né? Ah, essa daqui é de algodão, essa daqui é de nylon, essa daqui é não sei do que, e assim por diante, tá? Aí agora eu sei que eu fiz alguma coisa com esse tipo de fio, mas eu não lembro qual. Isso que é o problema. Não lembro. Margarete, crochê e tricô. Ah, eu faço, né? Crochê, tricô. E antes eu ficava bordando, mas eu não tenho paciência para ficar fazendo bordado. Eu furava muito meus dedos, então por isso mesmo que eu nunca gostei. Esses dias mesmo eu fui fazer um quadradinho, eu furei meu dedo e ficou manchado. Aí eu falei, e agora? E agora? Falei, vai assim mesmo, manchado de sangue. Furou meu dedo. Ah, ninguém merece, né? Sueli, mas tá fazendo crochê. Vou procurar sim, gosto muito de suas aulas. Tem que fazer, né? Eu tenho que fazer todo santo dia. Apesar que eu tô tirando dias, né, para descansar. Essa semana passada eu acho que eu tirei 2 dias, porque um é porque eu tava muito cansada mesmo, e outra porque eu tive que sair. Eu não sei o que que eu fui fazer, eu não lembro, né? Eu sei que eu tive que. Ah, não, será? Eu acho que eu fui pro psiquiatra na consulta, e outro dia eu fiquei muito cansada e não fiz. Foi isso mesmo, que não, eu tava com ânimo. Tava sem ânimo, tava muito cansado, né? Tava sem ânimo pra vir aqui, tava muito, muito cansado. Então eu tirei 2 dias. Aí essa semana ainda não tirei um dia, né? Mas eu vou tirar um dia. Então eu vou ver o dia que eu vou descansar, né? Aí eu fico fazendo nada. Me dá um tédio, sabia? Nossa, me dá um tédio quando eu não faço nada. Dá um negócio assim. Margarete, tem que bordar com bastidor. Então, mas eu usava o bastidor e tudo mais, mas não sei o que acontece. É complicado. Eu tinha tudo. E eu tenho até hoje. Se eu não joguei fora, deve estar guardado. Mas no Brasil, eu comprava aquelas. Eu ia lá na 23, comprava. Você não conhece, né, Margarete? Mas lá na 23 de maio. Ali vende bastante, tem armarinhos, né, grandes. Então eu comprei um bastidor até que grandinho, médio, tamanho médio assim, sabe? Para conseguir segurar e ficar lá costurando. E comprei uma caixa de meada com várias cores e tudo mais, né? E ficava lá bordando. Mas vira e mexe, eu não sei o que acontecia, que a agulha travava assim e lá vai meu dedo. Meu dedo vira e mexe, tava cheio de coisinhas. Band-aid, né? Nossa, eu não consigo, sinceramente. Aí uma amiga que borda, ela pegou e falou assim, por que que você não usa uma agulha com uma ponta um pouquinho mais arredondada, né? Eu falei, só se eu lixar, né? Porque eu nem pensei, né? Naquela época lá, eu usava qualquer agulha de costura, né? Tal. Ela falou assim, não, usa mais arredondada. Eu falei, agora onde eu vou achar essa agulha meio que arredondada, né? Tal, uma que seja fina. Eu falei, só se eu lixar, né? Aí eu falei, deixa pra lá, né? Eu usava daquele jeito mesmo. Meu pai começou com esse negócio de bordar, ele que me ensinou. Andréia Cordeiro, boa noite, linda. Deus te abençoe com muita saúde. Sugiro que você ensine a ler gráficos. Olha, eu já ensinei. Tem
Eu já ensinei os básicos. Tem na minha playlist para iniciantes, né? Eu já ensinei a você olhar o gráfico e fazer ainda. Além de ver o gráfico, fazer, né? E tal. Eu já ensinei essas coisas, né? Essas coisinhas básicas, né? Então, logicamente, que tem muitos pontos que são diferentes. Você olha assim, você fala, vixe, e agora, o que que é isso? Né? Então, você tem que... Na internet, hoje em dia, tem de tudo, tudo que você quiser, né? Então, se, por exemplo, você quer aprender a fazer o gráfico, na internet você acha ali a abreviatura, o que é, né? Se é correntinha, a abreviatura da correntinha e tem tudo ali, né? E ensina também alguns pontos, até como você fazer aquele ponto, né? Eu aprendi assim, vendo o desenho, né? Vendo o desenho e a explicação de como fazer. Aí eu ficava lá, tentando e memorizando, né? Foi assim que eu aprendi gráfico. E eu era pequena ainda. Então, quer dizer, a gente fala, né? Criança não tem... consegue memorizar mais fácil, né? Chega uma certa idade já não dá para gravar muito fácil, mas se você ficar ali todo dia, pelo menos uns 15 minutos, né? Tentando fazer um gráfico, né? Sozinha, você vai conseguir aprender. Tem que ser assim, na marra, você tem que pegar e tem que fazer força e aprender, né? É, muitas vezes com a explicação você fica pensando, mas tá, eu aprendi esse ponto, mas como fazer o outro? E o outro? E o outro? E o outro? Né? E você fica perdida. Mas se você começar a fazer, né? Começar a fazer, aprendendo, se esforçando um pouquinho, você vai acostumar e o restante vai ser fácil. Logicamente que tem pontos que são bem difíceis de fazer, né? São bem difíceis. Eu já postei no meu canal muitos pontos que eu tive que quebrar muita cabeça, né? E eu fiz. Falei, não, vou fazer, eu quero fazer, e não, né? Então eu fiz força ali para olhar e pensar, imaginar e falar, não, é isso. E conseguir fazer. Principalmente esses pontos que embaixo não tem correntinha, é um risco. Aí você fala, que raio de risco é esse, né? E normalmente quem posta assim são as russas. As russas, sei lá o que acontece, elas postam um risco lá e o ponto em cima. Aí você tem que imaginar quantas correntinhas ali, qual é o múltiplo do ponto. Você tem que pensar tudo isso, né? E sobre o múltiplo do ponto eu já falei também 2 vezes, né? Tem um vídeo só falando disso e tem um vídeo mostrando como fazer um ponto reto, circular e por que do múltiplo do ponto, né? Ensinando com todos os detalhes, com mais facilidade até, né? E então todas essas dicas básicas, né, para iniciante, você procura, né? Só coisa para iniciante, porque você vai aprendendo muita coisa, né? Só que tem muita coisa que você acaba esquecendo. Aí quando alguém faz, você fala, ai, eu lembrei, eu sabia fazer isso aí. Você acaba não nem usando, porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que aparece, né? Mas é bom. Eu sempre falo que é muito bom aprender essas dicas. Tudo que é dica. Porque cada um faz de um jeito, mas tem muita gente que não ensina, não fala, né? Aí você fica assim, na dúvida, né? Tem muita gente que faz passo a passo, mas não é passo a passo, né? Ela simplesmente só fala os básicos,
né, para fazer uma peça. Tanto é que uma pessoa veio para mim e falou: olha, eu queria fazer uma saída de praia com, né, e tal, só que tá ficando estreito. E a pessoa, ela é fortinha, né? Só que tá ficando estreito. Eu não tava entendendo porque o do estreito. Aí eu pedi para ela tirar mandar o modelo e mandar a foto que ela tava fazendo. Aí eu entendi. Ela tinha que fazer aqui, né, a volta larga. E ela tava fazendo por linha fina, então tava ficando, ela fez com a mesma quantidade que a pessoa ensinou, então tava ficando pequena. Então, quer dizer, aquele tamanho ali era para criança, não era para adulto, né? Aí eu falei para ela, você desmancha tudo e aumenta. Aumenta e tem que medir. Eu sempre falo, gente, essas dicas de medir, de você ficar experimentando, 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 é uma encheção de saco, é, mas vocês têm que fazer, né? Senão, é igual, tipo, quando você pede para uma costureira fazer um barrado ali na calça, né? Uma barra da calça. Você não tem que experimentar a calça para ela poder alfinetar e ela fazer? É a mesma coisa, né? Então, quando você vai fazer um vestido, uma roupa numa costureira, é a mesma coisa. Você tem que ir lá e ficar experimentando para ela ver onde tem que ajustar, onde tem que, né, e tal. E no crochê é a mesma coisa. Se você não ficar experimentando a peça, você não sabe se vai dar certo. Então, o que que ela fez? Ela só simplesmente fez e falou, tá ficando estreito. Quando chegou desse tamanho, aí que ela viu, percebeu. Então, eu sempre falo, faz lá umas 3 carreiras, experimenta para ver se tá bom, né? Se você achar que tá meio, vai muito para cima, aí você fala, não, tá errado, porque tem que ser aqui, ó, ombro a ombro, né? Ombro a ombro. Quando você terminar a blusa, aí você vai fazer uma carreira ou duas de diminuição, então ela vai ficar um pouco mais para cima, então ela não vai ficar aquela coisa caindo, porque a blusa é em V, né? É em V aqui e atrás, é a mesma coisa. Só que é feito de cima para baixo. Então, quer dizer, é uma blusa top-down, né? Em gola V. Aí eu falei para ela, então tem que ser de ombro a ombro. Quer dizer, eu não falei para ela, mas eu pensei. Tem que ser de ombro a ombro, não pode ser aqui, tem que ser aqui, ó, ombro a ombro. Então, você faz o quê? Você pede para uma pessoa te ajudar a medir e você vai medir aqui, ó, de ombro a ombro, né? Aí, por exemplo, faz lá 100 correntinhas, faz mais um e marca aqui. 100 correntinhas, faz mais um e marca aqui. Então, vai ficar 100, 1, 100 e 1, né? Então, vai ficar 202 correntinhas, porque aqui você vai fazer o aumento e aqui você vai fazer o aumento, né? E vai fazer a blusa de cima para baixo, né? Se tiver muito estreito, você tem que desmanchar e fazer novamente. Então, faz somente 2 ou 3 carreiras e experimenta. Ficou ombro a ombro? Aí você pode continuar. Eu nunca fiz esse tipo de blusa, mas só de você olhar, você tá tão acostumada a fazer, né, roupas, vestuário, um monte de coisa, que você acaba imaginando como fazer, né? Você fala, ah, é assim que faz, né? O ponto, né, você faz qualquer um, né? É só questão de pensar, né? Qual ponto que eu quero usar. Então, aqui vai ser assim, onde se vai o aumento. Aqui nas laterais vai ser um ponto fantasia tal, né? Em leques, em ponto V, em, né? Passa-fita, qualquer coisa. Então, tudo vocês têm que medir, né? E essas coisas a gente aprende na internet, porque lá tem as medições,
as medidas, né? As medidas de tamanhos, né? E tal. Logicamente que pessoalmente, né? Se você, por exemplo, fizer uma peça para uma cliente, você tem que sempre estar medindo nela. Então, você tira mais ou menos as medidas dela, do busto, o ombro, o braço, tal, não sei o quê. Você vai tirar a medida dela, vai fazendo, mas chegando a um certo ponto, você vai ter que ir lá, mandar ela experimentar para ver como é que tá ficando, né? Igual quando eu fiz a blusa Stephanie, eu tive que ficar chamando a Stephanie toda hora vindo para cá em casa para eu poder ficar medindo nela, né? Não dá para medir para mim. Por quê? Porque eu sou maior que ela, né? Ela não tem muito busto, ela não tem um ombro largo, né? Ela é toda magrinha, pequenininha. Então, quer dizer, eu tinha que ficar chamando ela para experimentar, principalmente para ver aqui a cava. E camisetas, ela usa tamanho G, ela usa do meu tamanho. Eu falei, ué, mas por que que você usa tamanho G, né? Você não usa tamanho M? Porque o seu tamanho é tamanho M. Ah, porque eu gosto de larguinho. Aquela blusinha lá ficou tamanho M, né? Ficou tamanho M. E ela insiste em usar roupa tamanho G, né? Ah, não sei por que essas coisas. Aí a gente vai na loja comprar uma camiseta tamanho G e não acha. Porque a outra magrinha foi lá e comprou. Ai, ai. Margarete. Depende do tecido que tem que ser uma agulha fina para contar a trama. É, depende, né? Eu comprava aquele pano próprio para bordado, né? Aquele lá já tinha os furinhos, quadradinho e tal, era mais fácil. Ai, 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 com pano liso eu não consigo bordar, não. Margarete, amiga, está na minha hora de dormir. Tenho cliente agendado amanhã cedinho. Beijo, saúde e paz. Obrigada, Maga. A gente se fala depois. Mara Lúcia, boa noite para você. Então é isso, gente. É mais essas coisas, né? Vocês têm que fazer um pouquinho de força para aprender a ler gráfico, para aprender as dicas. Eu sempre estou dando dica, sempre estou dando dica. E é bom essas dicas, você anotar todas elas, né? Por que eu falo isso? Porque eu esqueço. Muitas vezes eu vou lembrar bem, assim, do nada eu lembro e falo, poxa, é mesmo, tem aquela dica e tal. Aí eu vou lá e faço. Como umas dicas aí que eu andei passando, ah, eu acho que o final do ano passado, uma coisa assim, de outubro para em diante, eu não sei, não lembro mais, né? Eu ensinei umas dicas aí, né, para facilitar a vida de todo mundo, né? E é uma coisa bem legal. Por quê? Porque quando você faz um motivo, então, logicamente que você troca de linha e ela vai ficar aparecendo aquela linha que você trocou. E eu ensinei como fazer, né? E que não vai aparecer, né? Então, quer dizer, tanto do lado direito como o avesso, ele tá perfeito, né? E era uma dica que eu já sabia há muito tempo e eu nem pá para ensinar vocês, né? Por quê? Por causa da correria. Você quer fazer as coisas correndo, né? E você acaba de esquecendo. Então, quando você tá com a cabeça mais tranquila e tem mais tempo, aí você fala, poxa, então agora eu vou ensinar. Foi isso que eu fiz. Aí eu fui lá e ensinei. Então, muita gente aprendeu. Eu falei, é uma boa ideia isso. Ué, porque a gente vai fazendo, conforme a gente vai fazendo as coisas, vai surgindo ideias, né? Então, uma passa para outra, e assim vai por diante, né? Então, dá uma olhada na minha playlist de iniciantes, que lá eu ensino, né, os basiquinhos, eu ensino gráficos básicos dos gráficos, ensino até como para fazer tricô. Eu já ensinei bastante coisas lá, umas dicas de costura,
e tal, coisas que eu não gosto, mas que eu tive que aprender, né? Porque eu tenho que costurar de vez em quando. Então a gente tem que aprender na marra. Então eu aprendo e depois eu ensino, né? O que eu aprendi. Porque aí você, quanto mais você faz, mais você não esquece, né? É bem assim. Então é isso, gente. Uma boa noite aí para vocês. Fica com Deus e bom descanso. E hoje é quinta-feira aqui, né? Para vocês é quarta-feira à noite, né? Ainda. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Beijo para vocês. Tchau.